vocês por aqui hoje. Vai ficar o redondinho da ring light na minha cara. Eu tenho essas que encaixa no celular, mas eu acho que fica um pouquinho melhor do que sem a luz. Deixa eu testar aqui, porque eu tô sentada tô sentada na mesa do meu quarto e a luz fica de assim. Ai, que bom que você conseguiu entrar, amiga. Achei que você ia demorar mais. Então a luz não favorece, né? Então eu tenho que usar a ring light e ela reflete no óculos. E eu até ia falar de você, né? Eu me arrumei aqui justamente porque a minha amiga Nath faz live toda quinta, a Netflix, e ela tenta se caracterizar como um dos personagens ou alguma coisa que remete à série que ela vai falar, né? Então eu decidi pegar essa ideia quando eu for falar sobre alguma mídia em específico, né? Ah, então, eu até esperei 5 minutinhos, porque você falou que talvez ia atrasar, a Mônica também falou que vai dar uma atrasada, mas que bom que você conseguiu chegar. Então eu resolvi pegar essa ideia quando eu for falar sobre alguma mídia em específico, igual sobre o meu casamento feliz. É óbvio, se eu pudesse estar vestida com um kimono ou a roupinha de verão japonesa seria ótimo, mas né, não temos condições. Então tentei me vestir mais de um jeito mais nerd. A da Sarah, eu me vesti de branco, né, justamente para remeter a esse ar pueril que ela tem. E agora eu estou aqui e vou explicar. Eu comprei esse colar para minha apresentação de dança. Não sei se vocês estão vendo que são os coraçõezinhos rosa. Eu vou fazer a Era Venenosa do Batman, né? Consegui fazer uma coreografia para aquela música que ela entra no baile do Batman e Robin, né? Então eu comprei um colar com coraçãozinho, mas eu acho que tem super a ver com uma das personagens. Eu tentei mesclar um pouquinho das duas. Não é à toa que eu dei uma ressaltada numa pintinha que eu tenho aqui. Eu passei um lápis preto. Também queria dizer pra vocês que hoje eu não postei tanta coisa, né? Não tava tão ativa aqui no Instagram, porque a Nina, não é nossa, tá doente, ela teve uma crise alérgica. A Nina é a minha cachorra mais velha, né, no momento. E deu alguma crise alérgica nela, ela começou a tossir. E aí a gente achou melhor levar no veterinário, porque o que aconteceu com a outra, com a Beck, foi que deu uma crise de tosse, passou uma crise de tosse, um mês depois isso aí tinha evoluído para uma pneumonia. Então, para não deixar acontecer, a gente já resolveu levar a Nina no veterinário, mas não foi nada grave. A doutora falou que o pulmão dela tá irritado, já tá tomando medicação, já melhorou 100% só de ter tomado remédio hoje. Mas é como a gente fica preocupado com eles, né? Eu acabei não pondo tão foco no Instagram hoje, mas vim aqui pra live como eu prometi e eu tô gostando realmente de falar com vocês sobre esses assuntos, né? E de fazer live também pra me treinar. Arrasou! Você que me inspirou, amiga. Eu também gosto dessa questão, assim, do se montar, da fantasia e tal. Acho que a gente tem esse quesinho de artista, sabe? Então vamos começar a falar do filme, finalmente. Ela é o Diabo. Esse é o nome dele em português, né? Eu acho que ele em inglês é X-Devil, alguma coisa assim. Ele é de 89. E ele passava muito na sessão da tarde, né? Era um filme da sessão da tarde. Eu não entendo porquê. Provavelmente eles cortavam algumas cenas. Eu já vou explicar o porquê. E conforme eu vou contando a história pra vocês, né? Como eu já fiz os outros, eu vou falando sobre os pontos. Fico feliz por ter se inspirado. Eu adorei, de verdade. Eu gosto muito quando você aparece montado nas lives. A do Halloween foi o auge pra mim. Eu adorei a sua temática do Halloween. Minha tia Alessandra, boa noite. Esse seu face me engana, viu? Então, vamos começar falando sobre a história, né? A personagem principal é a Ruth. Ela é casada, tem 15 anos que ela é casada. E ela é considerada uma mulher feia. É ela que narra o filme, né? Então ela começa falando que algumas mulheres nascem bonitas, né? E outras têm que se esforçar pra ficar bonitas, como é o caso dela.
mas a questão da Ruth é muito assim, ela é mal cuidada. E é óbvio que pra época é um filme de 80, né? Ela é gordinha, ela devia estar o quê? Naquela idade, na faixa de uns 40, quase 50. O cabelo muito curto. Naquela época eles usavam assim, até usavam cabelo curto, mas era ou Chanel ou aqueles cabelos mais volumosos, né? Então você percebe que era assim, é aquele padrão de dona de casa mal cuidada, que tá sempre cuidando dos filhos e tal, e não tem aquele tempo hábil pra às vezes olhar pra si mesma. E aí ela tá falando isso porque nesse dia ela tá no shopping. Eu gosto muito dessa dinâmica, né? A gente aqui mora em cidade pequena, mas do pessoal ir se arrumar em shopping, né? Então ela tá no shopping se arrumando porque o marido dela, ele chama Robert, mas o apelido é Bob. Pra mim, Bob é nome de cachorro. Minha tia até entrou na live e eu tava pensando nisso. Meu tio tinha um cachorro que chamava Bob. Então eu não associo Bob com nome de gente. Pra mim, Bob é nome de cachorro. Obviamente, no caso do homem, é apelido. Ele é contador e ele ia pra um jantar. E como ela era esposa, ela ia junto com ele. Então ela tava ali se arrumando no shopping. Só que não aparece, tipo assim, ninguém pra arrumar ela de uma forma que ela realmente fique bonita, entendeu? Ela compra um vestido florido horroroso. Eles arrumam o cabelo dela fica meio espetado, que o cabelo dela era realmente bem curtinho. E aí eles inventam de ir pro jantar. E nesse jantar, ela tá distraída e derruba vinho na Mary Fisher. A Mary Fisher seria igual a autora do 50 Tons de Cinza. Ela escrevia esse tipo de literatura para mulheres, né? Literatura erótica. E é bem esse naipe assim de homens muito ricos, homens muito bonitos, toda aquela fantasia, né? Que vem pro mundo feminino. E a Mary Fisher parecia uma princesa. É a Meryl Streep. Eu gosto muito dela nesse filme. Na verdade, acho que não tem um papel dela que não seja bom, né? Ela toda é maravilhosa. E a Mary Fisher parecia uma princesa. Ela andava de rosa, por isso que eu decidi colocar o colarzinho rosa. Andava toda de rosa, elegante. Boa noite, Eli. E ela derruba vinho na Mary Fisher e ela fica tipo assim, meu Deus, porque ela lia os livros. Até acho que tem cenas dela lendo os livros sentada, deitada na cama, né? E ela fica, nossa, que prazer te conhecer, eu sou sua fã, eu leio suas histórias e tal, não sei o quê. E aí o marido dela vem voando. E tipo assim, ele e a Mary Fisher, do jeito que eles olham um pro outro, se encantou. E aí ele já dá como assim, um fora na Ruth, né? Tipo assim, vai buscar sal e água quente pra tirar essa mancha do vestido dela. E manda a mulher embora. E aí a Mary Fisher também, né? Óbvio que vocês vão entender que ela não é tanto a vilã do filme, mas ela também não tava muito certa, porque o Bob fala, é minha esposa, ela tá com foda-se, ela fala assim, ai, que pena, mas não é tipo assim, tá, e tchau. Não, aí eles começam a conversar, ele fala que é contador, aí ela fala, eu precisava de um contador para gerenciar minhas finanças, porque ela realmente tinha muito dinheiro. Ela imagina esses autores assim, de best-seller, né, de ganhar muito dinheiro com a venda de livros. Então ela tinha mansão, né, tinha muitos bens. E aí ela, eu preciso de um contador e tal, não sei o que, e os dois lá conversando de braço dado, e a Ruth andando pelo salão caçando os dois. Eles inventam de levar a Mary Fisher pra casa. Aí, como que começa? A Mary Fisher vai no banco da frente junto com o Bob, a Ruth no banco de trás. Eles deixam a Ruth no bairro, ele não deixa ela nem em casa, e aí ele vai levar a Mary Fisher em casa. E aí ela fica até 4 horas da manhã esperando ele chegar, e obviamente ele já tá íntimo da Mary Fisher. E no dia seguinte, as crianças, eles têm 2 filhos, né? A menina tem 15 anos, é Nicolette. O nome do menino eu não lembro, mas acho que o menino é um pouquinho mais novo. Deve ter uns 13, mais ou menos. E as crianças falam pra ela, às vezes aconteceu alguma coisa, né? Só que aí eles estão catastrofizando. Vai que o carro explodiu, vai que o papai morreu. E ela, vocês param com isso, né? Às vezes foi um pneu que furou. Aí ele chega lindo, maravilhoso, com a roupa do dia anterior. Porque ficou tarde, o meu pneu furou, eu achei melhor dormir num hotel. Eu já tinha matado.
são sinais, e eu até vou explicar isso. E aí eu dormi no hotel e tal, não sei o que. E vou trabalhar com a Mary Fisher, ela vai vir trabalhar, vai colocar as finanças na nossa empresa, né? Porque, obviamente, eu acho que aqui deve ter esse tipo de serviço. Então, a empresa cuida dos seus recursos. Você imagina, né? Você tem tanto recurso, você é leigo e quem cuida dos seus recursos é um contador. É uma empresa. Deve ser muito legal. E eu tô falando aqui, eu nem percebi que a minha ring light acabou a bateria. Desligou na minha cara. Enfim, acontece. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês, ó. E aí, tudo bem, fica por isso mesmo. E aí, o que acontece? Começa a acontecer aqueles sintomas clássicos que todo mundo percebe, menos a pessoa que tá no relacionamento, não. Ele começa a chegar tarde, ele começa a perder o interesse, ele começa a tratar mal, e aí vai passando ela sentada na cama esperando ele, lendo o bendito do livro da Mary Fisher, e vai indo, e aí ela vai narrando. E eu acho engraçado que ela fala: Mary Fisher, ela é linda, ela é magra, ela tem uma casa na beira da praia. É muito engraçado o jeito que ela fala, né? E aí, conforme o tempo vai passando, ela vai se dando conta de que sim, ele tá atraindo ela. E aí, na narração, ela até fala assim: mas o Bob é um homem apaixonado, isso é só uma fase, ele vai voltar pra mim. Então, quantas mulheres não se colocam nessa posição, né? A pessoa sabe que a outra não é fiel e ainda fica assim: mas não tem problema porque é pra mim que ele volta. Ou ela, né? É pra mim que ele volta no final. E é muito difícil a gente falar sobre isso, né? Eu, principalmente como psicóloga aqui, mas eu falo muito pelo pessoal. Se você não tem a lealdade da pessoa, o que você pode esperar dela? Se você não tem a lealdade dela, o que você tem? Então é muito complicado, mas ela vai arrastando. Ela sabe que ele trai ela e vai arrastando. Aí, um belo dia, os pais dele vão jantar na casa deles. Essa frase é clássica, exatamente. É pra mim que ele volta. Grande coisa. Nos dias de hoje, antigamente também voltava, mas volta cheio de pereba. Começa por aí. Os pais dele vão jantar na casa deles, né? E ela inventa de preparar um jantar. Até tá ela com as crianças no mercado e a menina tá lendo umas receitas e ela tá pegando umas coisas pra fazer uma comida diferente. Só que o Bob falou que ia ajudar ela. Conclusão, ele chega tarde. Eu percebi muito assim, eu até falei pra minha mãe, eu falei: tá essa bagunça na cozinha porque são pratos que ela nunca fez, ela não testou, então era a primeira vez que ela tava fazendo, ela tava perdida. E aí ela tava irritada porque a comida não deu certo, e ela tava irritada porque ele chegou tarde, porque estava com a Mary Fisher. Aí os pais dele chegam, mas os pais dele são super tranquilos com ela, graças a Deus, pelo menos isso, até porque é um filme de comédia, né? Então não tem nada nesse sentido assim de violência doméstica e tal, não sei o que. Como é que eu posso dizer? Violência psicológica, não tem nada pesado. E os pais dele são super tranquilos com ela. E aí tá o climão já tá, a hora que eles chegam, né? E a hora que ela vai servir a sopa, o ratinho do filho dela tinha caído dentro da sopa. Acho que ela tinha cozinhado ele com a sopa. E aí vira aquele desespero, aquela confusão. Aí sim, o Bob fica bravo com ela, grita com ela. E ela solta na mesa que ele tem um caso com a Mary Fisher. E aí ele fala, a clássica, né? Você tá ficando louca, não é assim, que não sei o quê. E aí eles brigam. E depois dessa noite, ele faz as malas dele. E aí ele fala pra ela que as coisas mais importantes na vida dele. Tá. Outra coisa na briga também. Ele fala que foi obrigado a casar com ela porque ela tava grávida. Então, tipo assim, ele esfrega isso na cara dela, meio que... Ele não fala assim, né? Mas dá a entender. Nunca amei você, eu só casei por pressão porque meus pais me pressionaram. Então, ela fica muito nervosa, muito revoltada com isso, né? E aí ele fala as 4 coisas que são importantes na vida dele. Que era a casa,
a família, o emprego e a liberdade. E ela era a desgraça na vida dele, né? E aí ele pega, arruma as malinhas dele e vai pra onde? Pra casa da Mary Fisher. E não tenho nada com ela, mas ele arruma as malas e se manda pra casa dela. E aí a Ruth fica tão revoltada que ela faz uma lista e escreve essas 4 coisas na lista. Porque ela vai acabar com uma por uma. Começando pela casa. Um dia as crianças vão pra escola, ela explode a casa. Mas é ranço. Pois é. Ela explode a casa. Ela liga um monte de coisa na tomada, ela coloca coisa no micro-ondas, ela coloca coisa na máquina de lavar, ela fuma e coloca o cigarro, joga a bituca antes de apagar no lixo, deixa o secador ligado em cima da cama. Então vai indo, ela liga o gás também e quebra aqueles coisinhos de água. E aí a casa explode. Então a primeira coisa que ela tirou dele foi a casa. E aí o que ela faz? Coloca os filhos e o cachorro dentro do táxi e manda todo mundo pra casa da Mary Fisher, porque o homem tava lá. E aí ele fala, não, mas você não pode fazer isso, você é a mãe deles, né? Eles têm que ficar com você. Ela falou, não tem como, a nossa casa explodiu. Ele, como assim a casa explodiu? Ela dá o telefone da seguradora, né? Pergunta lá, eu não tenho condição de ficar com eles. E aí ele fica desesperado, pergunta pra onde que ela vai, tipo assim, tudo bem. Eles ficam só um tempo. E ela nem dá resposta. Ela fala, olha, eu vou me virar, vou dar um jeito e você cuide das crianças. E aí ela entra no táxi e se manda. Mas antes da casa explodir, ela pegou os documentos da Mary Fisher. E aí um dos gastos que ela tinha era com a mãe na casa de repouso. E aí ela pega o nome da casa de repouso e ela vai pra lá pra trabalhar como cuidadora. Então, assim, não fica explicado se ela tem algum tipo de formação ou se eles aceitavam, assim, gente disposta a trabalhar, ou se ela falsificou alguma coisa, porque ela muda de nome. Ela começa a se chamar de Vesta Rose. E justamente pra, acho que ele não saber onde ela tá. E ela vai trabalhar na casa de repouso. A primeira coisa que ela faz é trocar o calmante que as senhoras tomavam por vitamina. Porque você percebe assim, até vai ficar mais explicado pra frente, que as senhoras que ficavam ali não era gente debilitada, com problema de saúde mental ou coisas assim. Era realmente um lugar pro pessoal tranquilo, sabe? Então ela faz essa troca. E aí as senhoras pegam fogo, as mulheres fazem time de futebol, começam a jogar futebol. E aí a outra cuidadora chama Hopper. A outra cuidadora fala assim, eu vou te denunciar, porque isso não tá certo, né? Você não pode incentivar elas a ficar fazendo essas coisas e tal. E aí ela fala, denuncia, eu não tenho nada a perder. E pelo visto você que ficou todo esse tempo aqui também não, né? Então... E aí a mulher não denuncia, a mulher acaba não falando nada. E elas viram amigas, elas acabam virando amigas e tal. E aí o que ela faz? Como as senhoras estavam mais despertas, ela faz amizade com a senhora Fisher. E a mulher fala que queria ver a filha. E ela ajuda. Ela dá essa ajudada. Enquanto isso, na casa da Mary Fisher, já tá tudo um caos. Por quê? Ela levava realmente uma vida de princesa. Ela morava sozinha. Ela não tem filhos. Não tinha com que se preocupar. Então, ela passava realmente o tempo todo escrevendo. A vida dos sonhos que eu queria pra mim. Eu falei pra minha mãe, lá, a mulher sentada escrevendo sou eu. Era a vida que eu queria pra mim. Ela deu risada. Então, ela realmente tinha uma vida de princesa. Ela vivia nessa fantasia. Boa noite, tio. Nessa fantasia, né, de que eu sou linda, maravilhosa, eu sou escritora, eu sou a protagonista desse romance. E ficava. Só que, com as 2 crianças que, de repente, saíram de uma casa no subúrbio para uma mansão, o cachorro... A vida dela virou de ponta cabeça. As crianças deixavam tudo zoneado, roupa jogada, comida jogada. O cachorro perturbava a cachorra dela. Juliette, a cachorra dela. E virava aquela confusão. E o mordomo, dá a entender que o mordomo tinha alguma coisa com ela ocasionalmente. E aí o mordomo tinha ciúme do Bob. Ou seja, o mordomo não trabalhava. O mordomo ficava revoltado e não trabalhava. Então a casa virou aquela confusão. E aí tem o bônus de aparecer a mãe dela. E aí ela fala, tá bom, a senhora veio fazer uma visita, é só isso e acabou.
Bem feito, quem mandou se meter com um homem casado? Exatamente, mas vai piorar. Vai escutando. Aí, tem um dia que ela vai fazer uma entrevista e o mordomo fala pra ela que o telefone tá tocando. Ela vai atender o telefone, a repórter fica ali sentada, a mãe dela chega pra falar com a repórter. Aí a mãe dela fala que ela teve um filho aos 16 e deu o filho pra adoção. Repórter, nossa, mas tem alguém da linhagem dos Fischer desaparecido? Aí a mulher, ai, que linhagem, o que? Essa história aí que ela inventou de que é herdeira, que tem sangue nobre, é tudo mentira. O pai dela era açougueiro de não sei aonde. Então a mulher expõe tudo os podres dela. Expõe tudo. E o que a Ruth faz na casa de repouso? Pega a comadre, que fica embaixo da cama, e joga tudo xixi na cama. E uma das condições que as mulheres tinham para ficar na casa de repouso era não ter problemas de incontinência urinária. Então a dona da casa de repouso liga para Mary Fisher e fala: sua mãe tá convidada a se retirar, né? A gente não quer mais ela aqui porque tá dando muito trabalho. E também ela demite a Ruth, que a Ruth fala: eu não quis falar porque dá a entender que era sujeira velha, porque ela despejou tudo, né? Então ficou aquele cheirão, molhou tudo o colchão. Ela falou: eu não quis falar porque eu fiquei com dó e tal, não sei o que. E aí a mulher demite ela por causa disso. Só que a Hopper vai junto com ela. A Hopper tinha dinheirinho guardado. E aí elas inventam de abrir uma agência de emprego. Que pampeiro, hein? Eu acho que você já deve ter assistido ele. Ele passava muito na sessão da tarde. Ela é o Diabo. E aí elas abrem uma agência de emprego. Eu não sei se aqui no Brasil tem essa modalidade, se funciona igual a gente vê nos filmes americanos, né? Mas a agência de emprego, basicamente, você leva seu currículo, eles catam as suas habilidades e te direcionam para uma empresa que está precisando do que você faz, né? Parece bem interessante. E aí elas decidem justamente trabalhar com mulheres que estão em situações fragilizadas. Por isso que eu coloquei a recuperação da autoestima através do propósito. Então são mulheres assim, que às vezes nunca trabalharam ou se dedicaram muito ao lar e agora querem voltar ao mercado de trabalho, ou às vezes que nunca viram oportunidade na vida. E aí essa agência delas vai crescendo. E ao mesmo tempo a Ruth continua planejando acabar com a vida do Bob e da Mary Fisher. E falando da Mary Fisher, ela escreve um livro baseada na vida que ela tá tendo. Chama Amor em Tempo de Lavagem, o mocinho chama Bob. E aí a editora dela, né? Eu também acho muito chique isso, eles têm editor, né? Aí eles mandam os manuscritos pros editores e a pessoa lê pra ver se tá bom. Nossa, acho muito chique. A editora fala: isso aqui é horrível. Isso aqui não tem nada a ver com o que você escrevia e você não pode decepcionar os seus leitores, porque se você decepcionar eles, eles vão acabar com a tua carreira. E aí ela briga com a editora. Em vez dela levar em consideração, ela briga com a editora. Ela tá saindo do restaurante, ela vê a matéria na revista da mãe dela contando os podres da vida dela. Ou seja, tava tudo dando errado. Aí começa a acontecer essas coisas, o Bob também começa a perder o encanto por ela. Porque a Ruth fala justamente isso. Quando a amante começa a se comportar como esposa, o encanto acabou. E aí o que ele faz? Ele vê um panfleto da Vesta Rose, e justamente porque a Ruth foi no escritório dele e jogou um panfleto lá embaixo pra ele ver. E ele quer contratar uma secretária. E ele fala que queria uma secretária mulher. E aí a Ruth tá vendo um vídeo de uma que se inscreveu e a moça fala, assim, ela tem um ar muito inocente. Então não dá pra entender se ela é realmente ingênua ou se ela fazia certos trabalhos e depois decidiu fazer outra coisa. Ela era boa com contabilidade, ela era contadora. E aí a Ruth escala ela pra ir trabalhar. E ela vai, eu até tava rindo com a minha mãe, porque eu falei que ela parecia uma ampulheta. Ela tava com uma sainha tubinho, e naquela época usava ombreira, então ela parecia um triângulo invertido, assim, ó. Mas ela chegando no escritório, ela nem abre a boca e o Bob contrata ela. Aí, conclusão. Quem passa a passar
por todos aqueles perrengues que a Ruth estava passando era a Mary Fisher. Por quê? Aí o Bob começa a chegar tarde, o Bob começa a chegar atrasado, começa a não dar mais atenção pra ela e ela vai ficando abandonada. E também tem a questão do... Eu falei que a Ruth era mal cuidada, né? Conforme a agência vai dando certo, né? Você percebe esse glow up da própria agência, né? Elas começam com uma mesinha com tijolos para aumentar um pouco a mesa, e depois elas já estão fazendo comercial de TV, já tá realmente engajando bem. Então ela começa a se cuidar. Então eu ressaltei a minha pintinha aqui, porque ela tem uma pinta, ela parece um carrapato, aquela saltadinha. Gente, eu falo assim, mas na minha família tem. Eu tenho essa aqui, ó. Parece um carrapatinho. E meu pai e a minha tia tem umas grande, bem grandona. E a dela é grandona aqui, assim, ó. Então ela remove a pinta. Ela começa, assim, a andar com o cabelo mais arrumado. Começa a se maquiar. Ela e a Hopper usam roupas elegantes, né? Roupas mais elegantes, porque elas são donas ali da agência. E aí, um dia a secretária vai falar com ela. E aí a secretária fala, né? Ai, porque eu tô apaixonada por ele, porque eu amo ele, eu quero casar com ele. Ai, ele tá com uma mulher, mas já tá separando dela e tal, não sei o quê. E aí a Ruth, fingindo que não sabe de nada, ai, querida, por que você não fala que ama ele? E aí ela, ai, mas como assim falar que amo ele, né? Não é muito cedo? Será que não vai dar ruim? Não, não vai dar ruim, não. Imagina. Na próxima cena tá a secretária chorando no colo dela, falando que ele falou que ela era uma golpista, que só queria o dinheiro dele, e demitiu ela. E aí a Ruth se fingindo de sonsa. Ai, mas quem poderia imaginar, né, que uma coisa dessa ia acontecer? Ele parecia um bom homem. E aí a secretária solta, bom homem, ele rouba os clientes. Ele tirava uma taxa dos clientes, né, um tanto ali das contas dos clientes, e mandava para uma conta na Suíça. E aí a Ruth, nossa, né? Quem podia imaginar? Que beleza. E aí a Ruth incentivando ela, elas armam de entrar no escritório, porque naquela época não tinha câmera, né? Isso aí dá pra perceber, não tinha câmera de segurança. De entrar no escritório e passar uma quantia grande pra conta, pra ficar evidente, pra pegarem ele. E aí elas vão disfarçadas, né, e tal, isso aí óbvio, à noite. E a Ruth acha um scan dele com a mão, né, nas nádegas da secretária, e aparece um anel que a Mary Fisher tinha dado pra ele. E aí o que ela faz? Pega tudo esses scan e coloca no bolso. Aí ele tava tentando fazer as pazes com a Mary Fisher numa festa. A Polícia Federal de lá acha ele e leva ele embora acusado de fraude. Porque nisso a Ruth também tinha mandado os scans pra ele, né? Pra ele não, pra ela. E aí ela fica pistola, briga com ele, mas não é nossa brigar de separar. A Polícia Federal pega ele, a Mary Fisher tá ali junto com ele. E o que acontece é que o rapaz, o advogado, fala assim, a gente vai tentar jogar que foi um erro de computador, porque também saiu dinheiro da conta da Mary Fisher. E aí ela se liga que ele também estava roubando ela. E na hora da saída do prédio, ela fala, tô amando. Você vai amar, porque os dois rodam legal. Ele muito mais, obviamente, né? Porque a maior parte da culpa é dele. Mas ela também foi culpada por não recuar quando soube que ele era casado, né? Por insistir na traição. E aí, na hora da saída, ela fala, né? Você é um canalha, porque você roubou a mim, que, né, tava morando na minha casa. Eu tava cuidando de você, tava seus filhos tudo lá na minha casa e... Como assim, né? Então, aí sim eles terminam. E aí o rapaz tá falando pro Bob assim, não, quem vai cuidar do seu julgamento é um conhecido meu, da minha família, não precisa se preocupar. Ele é bonzinho com um criminoso de colarinho branco, né? E aí o que acontece? Uma das mulheres que foi empregada por conta da Vesta Rose trabalhava nessa organização dos juízes. E aí a Ruth liga pra ela e pede pra mudar o juiz. E aí a mulher era muito agradecida, se eu não me engano acho que era uma chinesa.
Ela queria se recolocar no mercado de trabalho. E como ela era muito agradecida, ela vai lá e troca o horário dos juízes. Então quem vai julgar ele é uma mulher, é uma juíza. E aí a mulher fala uma coisa que eu também acredito muito nisso. Os crimes de colarinho branco são, tipo assim, os piores que tem. Porque são eles realmente, né? A gente fala, gente, não sou empresário, político, essas caralhada quatro aí, são eles que tiram, né, realmente da boca do povo pra usufruto, né? Então ela fala que isso prejudica a comunidade, prejudicou a confiança das pessoas nos contadores, e aí ele vai ficar preso. E ele vê a Ruth, né? Seria a última coisa que ela conseguiu destruir na vida dele foi a liberdade. Ele vê a Ruth, ele, não, ela é minha esposa, me tira daqui, me ajuda e tal, não sei o que. E ela ignora ele. Aí, conclusão. A Mary Fisher tem que... ela muda muito a escrita, ela faz um livro meio que autobiográfico, né? Pra falar sobre essa experiência dela com o Bob, como que foi essa experiência da vida dela e tal. E, tipo assim, virou best-seller, o pessoal gostou. Não é à toa que ela para de usar rosa, né? Ela não tá mais usando rosa. E a Ruth continua com a agência de empregos e ela vai visitar o Bob na cadeia com as crianças, né? Ela vai levar as crianças pra ver ele, na verdade. E aí a vida dele mudou completamente. Ele tá lavando louça, tá cozinhando, porque outra coisa que é legal lá também, e isso devia mudar aqui no nosso sistema prisional, né? É eles separarem o pessoal por crime. Então, realmente, quem tem sentença de assassinato, essas coisas pesadas, vai tudo pra um lado, e quem tem sentença mais leve vai para outro. E é comprovado, né, tem estudos sobre isso, que geralmente quem comete crime leve, a chance da pessoa se recuperar é maior. Só que isso aí eles têm trabalho, eles têm estudo, eles têm atividade, não tem como você pegar a pessoa, jogar a pessoa num lugar e achar que ela vai mudar do dia pra noite, sendo que não tem nada, não é oferecido nada pra ela, né? Então ele tá cozinhando, ele tá lavando. Quando as crianças vão ver ele, tem as grades assim, mas você vê no fundo os outros homens com uma horta, né? Então é bem legal. E aí ele tá, tipo assim, bem tranquilo com a Ruth, né? Ele agradece por ela ter levado as crianças. E aí ele fala assim, eu vou sair não sei quanto tempo, eu posso fazer um jantar pra vocês. E aí ela concorda, ela fala, não, tudo bem. E aí ele dá biscoito pras crianças, comer os biscoitos tudo torrado. Porque ele tava aprendendo a cozinhar. Daí as crianças, tipo assim, ai, nossa, que delícia. Ai... E aí termina com a Ruth andando na rua, né? Toda linda, maravilhosa, montada. E toca... Eu não sei se essa música é do Elvis, mas a tradução fala, tipo assim, ela anda como um anjo, ela fala como um anjo, ela se comporta como um anjo, mas por dentro ela tem um demônio. E ela vai na sessão de autógrafo da Mary Fisher. E a Mary Fisher não reconhece ela. Ela se deu uma olhada e a Mary Fisher com aquela cara, tipo assim, eu conheço essa mulher de algum lugar? Mas ela tinha mudado tanto, né, que ela não liga uma coisa com a outra. E aí acaba também que ela faz amizade com o francês e parece que ia virar outra coisa, né, no caso a Mary Fisher. Mas ela também não termina tão ruim. Ela precisou desse choque nessa realidade dela. Então eu gosto muito dele, justamente por causa dessa questão do propósito. Óbvio que eu não tô falando pra vocês fazerem da vida de ninguém um inferno, né? E a Ruth, assim, só expôs verdades, né? Não que seja muito certo ela ter usado as mulheres pra, né, mexerem os pauzinhos ali. Mas tudo que ela fez foram coisas que estavam acontecendo. A Mary Fisher mentia sobre a vida dela, o Bob roubava os clientes. Então eram coisas que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, alguém ia pegar, né? Não tem como fugir muito disso. E eu gosto dele justamente por essa questão do propósito, né? Ela era ali uma dona de casa, que o propósito dela era cuidar da família, né? Cuidar do lar. E a hora que ela viu isso destruída, eu tenho que arrumar outro propósito. E esse propósito vai ser fazer da vida do ex um inferno. Ai, adoro.
Eu gostei e passo pano. Eu sabia que você ia passar pano. Mas você vai gostar bastante dele. Minha heroína. Pois é. E essa questão também, assim, dela ajudar as outras mulheres a recuperarem essa autoestima, né? Das mulheres se recolocarem no mercado de trabalho, como é que eu posso dizer? Às vezes se sentirem úteis. Também é muito importante e muito interessante. Porque justamente esse sentimento de insuficiência que às vezes a gente tem, como resolver? Sendo útil. Então começa a ser útil no seu trabalho, na sua casa, para sua família. Eu não tô falando virar escravo, né? Não é isso. Mas você realmente começar a ser útil. Então era isso que às vezes faltava para essas mulheres. Principalmente para elas se encaixarem ali no emprego. Essa questão dela também começar a se cuidar melhor, porque às vezes faltava tempo, às vezes faltava dinheiro, porque é muito assim. Não são todos os casos, mas às vezes se a fonte de renda é só o marido, tem uns que começam, né? Ah, mas pra que você precisa disso? Pra que você quer isso? Pra que você quer fazer isso? Então é uma situação bem complicada, né? E aí você percebe que conforme a agência vai tendo um glow up, ela também vai tendo esse glow up, né? Ela também vai se arrumando. Outra coisa que eu gosto também é que ela não emagrece no final do filme, porque pra mim é critério. Se a personagem é gorda e até o final do filme ou da mídia ela emagreceu, eu não assisto. Porque justamente atrela esse negócio da felicidade, do final feliz com a magreza. Ai, não importa se o protagonista gostava dela antes e tal, não sei o que, eu não consumo. Então com a Ruth não acontece isso, justamente porque ela é uma mulher ali com... ela deve estar com entre os 30 e 40, mais ou menos. Porque a Mary Fisher mentia a idade, né? Ela falava que tinha 34, mas na verdade ela tinha 41. E... então a Ruth devia estar ali na mesma faixa etária. Poxa, uma mulher, mãe de 2 filhos já, né? Então ela só realmente tem esse glow up no autocuidado, em realmente se valorizar e sair pra essa vida. Então por isso que eu também gosto dele. Então se vocês tiverem alguma pergunta... Eu falei tanto que a minha garganta tá até seca. Mas ele, como eu falei pra vocês, passava muito na sessão da tarde. E eu tenho ele baixado no computador. Mas se eu não me engano, tem ele no Prime Video. Eu acho que tem pra alugar no YouTube também. Mas de vez em quando a gente assiste, porque não perde a graça. É muito engraçado. O Bob era bonito, pelo menos. Olha, o ator é bonito. O que acontece é que ele era cafona. A minha mãe mesma falou que ele era cafona. Ele até usa, como ele é contador, né? Ele tem que usar terno e gravata. Só que ele usava umas camisas por baixo. Nossa, uma mais feia que a outra. Não sei o que acontece, sabe? Não sei se era de propósito, se era justamente pra passar que ele não era, nossa, tudo isso. Mas o ator é bonito, sim. Mas aquelas camisas dele não ajudava não, viu, amiga? Não passava, não. Mas, tipo assim, ele e a Mary Fisher junto parecia a Barbie e o Ken. No começo, assim, quando eles... Meu Deus! Nesse começo de relacionamento, você olhava... Até assim, ele destoa muito da Ruth, né? Eu tô falando assim, visualmente, né? Eu amei o filme. Ah, que bom! Que bom! Ele é muito bom, eu realmente recomendo. Então, ele destoa da Ruth. E aí ele e a Mary Fisher parece a Barbie e o Ken, né? Então tem toda essa questão de começo do relacionamento. Por isso que eu falei que tinha umas cenas que provavelmente, obviamente, eles cortavam da sessão da tarde. Porque não tem nada explícito, só que dá a entender que tá acontecendo coisas, né? Então é tudo naquele começo, aquele começo de relacionamento, né? Aquela paixão, mil maravilhas. E a todo momento eles estão juntos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até ele se cansar dela e começar a tratar ela como uma esposa, né? Começar a deixar ela de lado. Nossa, realmente minha garganta tá seca.
Tem mais alguma coisa pra perguntar? Mas essa questão dela também com a roupa rosa, né? Era tudo muito, parecia realmente aquela vida de princesa, né? E aí depois que ela tem esse choque de realidade com o Bob, aí acabou. Aí ela começa a usar umas roupas de outras cores, outros tons. Não é à toa que nessa entrevista que ela dá pra falar do livro, ela tá de preto. Ela tá com o cabelo. Ela sempre andava com o cabelo feito, né? Com onda e tal, não sei o que. Ela tá com o cabelo preso, né? E tá com um vestido preto. Isso abre muita questão de relacionamento. Sim, sim, que isso acontece na real. Sim. Porque a gente fala isso. O pessoal inventa de começar relacionamento sério quando tá naquela fase da paixão, né? Ah, tá apaixonado, ninguém vê defeito, você não vê defeito na outra pessoa não vê seus defeitos, e vamos morar junto, vamos casar, e é aquele fogo. E a hora que o negócio passa, o que que fica? Se não tem amor de verdade, né? Se você realmente não tá disposto a abrir mão, a fazer sacrifícios, a aturar aquela pessoa do jeito que ela é, aí o negócio desmorona. Mas no caso do Bob, provavelmente ele já traía a Ruth, né? Porque pra ele falar que foi obrigado a casar e tal, não sei o que. Provavelmente a Mary Fisher foi assim, um estopim maior, né? Foi realmente aquela paixão avassaladora que fez ele sair de casa, que fez ele ir pra casa dela, né? Realmente desistir do casamento por causa dela. Porque antes dele conhecer a secretária, ele tem uma hora que ele sai de braço dado com outra moça. Eu acho que ele tá chovendo e aí eles estão dividindo um guarda-chuva. Ele tinha desvio de caráter. Pois é. Pois é. E aí eles estão saindo com guarda-chuva e a Ruth às vezes só ficava observando ele, né? Ela ia escondida pros lugares pra olhar como é que tava, pra sondar, pra fazer os planos dela dar certo. Mas é assim, é uma questão muito complicada, né? Eu realmente também concordo que traição é desvio de caráter. Só que você imagina naquela época, né? Se era 80, eles provavelmente se casaram em 70. Então eles realmente faziam o pessoal casar. Ai, porque tá grávida, tem que casar. Não é igual hoje que a gente tem a opção de, se você realmente não gosta da pessoa, você não precisa ficar junto, né? Vá cada um pra um canto e aí depois vocês se viram com o filho, né? Mas nessas épocas, assim, era realmente bem mais complicado. E aí, às vezes, o pessoal tratava a traição como algo normal, né? Como algo natural, né? Você tem aquela mulher que, essa mulher aqui é pra dentro de casa e essa aqui é pra gente fazer outras coisas. É a Meryl, né? Não tem como. Exatamente, não tem como. Ela é... Por mais que a gente sabe que a Mary é a vilã, né? Seria a vilã também. Ela é muito diva. Muito maravilhosa, com essas roupas rosa, unha rosa. É realmente uma versão da Barbie. Por isso que eu também acho que você ia gostar. Amei a vingança dela. Realmente é aquele ditado: a vingança é um prato que se come frio, né? Porque ela arma tudo, ela planeja tudo e ela consegue realmente tirar tudo que ele falou que prezava, que era a casa, a família, o emprego e a liberdade. Ela realmente dá uma lição nele, né? Pra ele aprender a ficar esperto. Ai, meu Deus, mas eu recomendo demais, porque ele é muito divertido, né? Ela comeu congelado. Comeu congelado porque eu acho que vai uns 2 anos, se eu não me engano. Porque tem uma hora lá que eles falam de passagem de tempo, né? Eu acho que do tempo que a Mary Fisher lançou o livro que deu errado até ela escrever o outro, passou 1 ano e meio. Então, tipo assim, eu acho que foi uns 2 anos ali que pra ela realmente fazer ele ser preso e acontecer tudo, né? Porque também ele não ficou muito preso, não. Acho que foi uns 18 meses. Dá 1 ano e alguma coisa. Eu tô há 2 dias vendo aquele filme. Eu recomendei um filme pra Natasha, que eu sempre esqueço o nome, com o Cillian Murphy. Eu acho que eu vi ele na época da faculdade, porque tinha a ver com parapsicologia. E ela falou que tá 2 dias assistindo o filme. Mas depois que a gente vira adulta, amiga, é isso aí, é os filmes que assiste a gente.
Eu nem assisto, vou falar a verdade. Eu assisti o Ela é o Diabo pra vir aqui falar com vocês, mas eu assisti no feriado agora de quarta-feira. Eu e minha mãe assistiu ele à tarde. Eu amei o glow up dela ao decorrer do filme. Realmente é maravilhoso, que você realmente percebe essa mudança de postura, né? Como ela muda daquele, ele volta sempre pra mim, do não, eu tenho as rédeas da minha vida e eu vou fazer acontecer. Eu virei minha mãe, dormindo e vendo as coisas. Pois é, a minha também faz isso. Teve um dia que ela me largou num filme de terror. Era o Cartas pra Morte. Ele tinha aquela dinâmica de só aparecer os fantasmas no final, sabe? Aquele filme que vai construindo aquele suspense de você não saber como que é a cara do monstro e tal, não sei o quê. E aí, no final, aparece. Ela dormiu nessa parte. E eu fiquei sozinha. Eu, como fashionista, amei a evolução dos looks. Eu também largaria. Ai, não aguento você. Não, você ia gostar bastante dessa questão do figurino. Tanto dos da Mary Fisher, né, que tem essa mudança, quanto os da Ruth, né, que ela realmente toma essa postura de empresária e começa a usar uns looks mais elegantes, né. Não é à toa que, tipo assim, ela, se eu vou comparar ela no final do filme com ela no começo do filme, é uma mulher totalmente diferente. E aí foi por isso que eu coloquei coraçãozinho aqui também no brinco, o meu colarzinho. Vai pra minha lista. Pode pôr na lista porque vale a pena. Você vai gostar e você vai dar risada. O bom é isso, ele é comédia, dá pra dar risada. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Fala a hora aí pra mim, amiga, pra mim saber que horas são. Que eu nem sei quanto tempo eu demorei. Dessa vez, como eu assisti ele recentemente, eu tinha bastante detalhes guardados. Adoro. Pois é. Ainda tem um tempinho. Mas a gente fala justamente, né? Quando as mulheres não se colocam nessa posição, né? Nessa posição de esperar que a pessoa mude. Fiz a unha te assistindo. Que bom! Que bom, eu fico feliz. Então, quantas mulheres não se colocam nessa posição, né? De esperar uma mudança de atitude ou de se anular completamente em função do relacionamento. E é assim, óbvio, não é errado se você quer cuidar da sua casa e cuidar da sua família, né? Vamos supor, eu vou deixar o emprego porque eu quero ter tempo com o meu bebê. E isso é super válido, porque do jeito que o negócio tá hoje, eu só confiaria em mim pra cuidar do meu filho, né? Pra ensinar ele, pra ensinar ali da base e depois toca pra frente. Só que você não pode se perder no meio disso, né? Essa é uma questão muito importante. Você não pode esquecer quem você é. Você não pode esquecer as coisas que você ama, as coisas que você gosta de fazer. Você não pode esquecer de ter um tempo livre com você mesma, para também ponderar suas questões, um tempo com a família, né? Pais, irmãos, alguma coisa assim, ou mesmo amigos, porque eu acho assim, quando você tem amizade com gente que acrescenta, seu marido ou sua esposa, se for uma pessoa normal, ela não vai ter problema nenhum com isso, porque ela sabe que se você tá com seus amigos, você tá segura, né? Ou você tá seguro que você não vai fazer nada de errado, que esses amigos não vão te incentivar a fazer coisas erradas. Igual, eu tenho 2 amigas que são casadas, né? A Bia e a Mônica. E a gente dá muita risada porque às vezes a gente inventa de sair junta ou de jantar uma na casa da outra, né? E eu sempre falo pra minha mãe que os maridos das duas são muito tranquilos, mas por quê? Eles sabem que quando a gente se junta não é pra falar nada demais. Eles até zoam. Esse dia eu fui jantar na casa da Bia, o marido dela foi lá buscar um negócio, ele, eu vou embora pra vocês poderem voltar a falar de homem. Mas porque ele sabe que na nossa adolescência eu e ela pirava nos Jonas Brothers, né? Mas eu achei muito engraçado. Mas eles sabem que na real a gente não apronta, não é essas más companhias, né?
Então a gente tem que ter, por mais que você escolha cuidar da sua família, da sua casa, você precisa desse tempo para ser você. Você não pode se perder no meio desse cuidado, porque toda função de cuidado é igual, por exemplo, alguém que cuida de um pai ou mãe idoso. Quando a pessoa falece, a que ficou fica sem rumo. A que ficou não sabe mais o que fazer, porque na cabeça dela, ela era aquele cuidado. Ela era aquele papel de cuidado. Então, a hora que o outro vai embora, ela não sabe o que fazer. Ela fica, às vezes, uns meses ali perdida, congelada, até começar a dar rumo na vida. Quando vira mãe, às vezes esquece de si pelo amor incondicional pelo filho. Mas precisa tirar um tempo pra si. Meu namorado não tem problema com isso, pelo menos é o que ele diz, né? Pode falar pra ele que se você tá comigo, você tá com Deus. Ai, meu Deus. O que mais que eu tava falando? Sobre essa questão da traição, né? Tem muita gente que releva justamente, às vezes, por causa da baixa autoestima. A baixa autoestima realmente faz isso. A baixa autoestima vai falar pra você assim, olha, você não vai encontrar nada melhor que isso aí, tá? Ninguém vai te querer, ninguém vai te amar, então é melhor você relevar, você perdoar, você fingir que não tá vendo e ficar com isso aí mesmo. É bem desse jeito que ela faz, né? Essas coisas, esse tipo de coisa que ela fala. Então, às vezes, por medo de não encontrar uma coisa melhor, por medo de ficar sozinha ou sozinho, né? A pessoa acaba ficando nesses relacionamentos ruins, né? Acaba aceitando, perdoando, enfim. Eu não aceito porque pra mim seria o cúmulo me trair. Pois é. Pois é, foi bem o que eu falei no começo do vídeo. Pra mim, pessoalmente, né? É óbvio que quando eu falo como psicóloga, são questões muito mais profundas. A gente tem que avaliar cada um dos pacientes, como que tá cada um dos pacientes. Não tem como você chegar na lata da pessoa e falar separa, né? Não é assim que a psicologia funciona. Mas eu, como pessoa, também não aceitaria. Porque se eu não tenho a lealdade da pessoa, eu não tenho nada. Não tem amor, não tem paixão, não tem respeito, não tem nada. Justo eu, uma deusa. É sinal que a tua autoestima tá alta, amiga. Tua autoestima tá, ó, lá em cima. Mas sei lá, né? Tem gente que a pessoa é esquisita mesmo, né? As falhas de caráter, tem gente que é oportunidade. No caso do filme, o Bob e a Mary Fisher realmente se bateram ali e não teve jeito. Como você, como psicóloga, lida com isso? Então, pois é. A gente realmente tem que pegar o que é nosso, pôr na caixinha e escutar a pessoa. Escutar o que a pessoa quer. Porque às vezes a pessoa vai chegar pra gente e vai falar assim: mas eu quero consertar meu casamento. Eu quero fazer dar certo. E aí, o que a gente, como psicólogo, faz? Você pega na mão da pessoa e a ajuda, acolhe da melhor maneira possível. Só que você sabe, né, quando o outro também não dá sinais que está disposto, que mais cedo ou mais tarde ela vai perceber o que você percebeu, talvez desde as primeiras vezes, né? Que não vai dar certo, que realmente não vai dar certo. Então você tem que estar ali para acolher a pessoa, para ajudar a pessoa, assim, né? E aí, o que a gente vai fazer a partir daqui? Como é que vai funcionar, né? Olha, a gente tentou. É bem desse jeito, como se você tivesse envolvido ali, né? No relacionamento. A gente tentou e não deu certo, então como é que a gente vai seguir? O que você quer fazer a partir daqui, né? Sim, a gente faz refletir. Faz refletir, principalmente quando a outra pessoa não tá interessada, né? A gente às vezes tem que falar, né? Mas você fez e não resolveu, você conversou e não adiantou. É bem igual falar com criança. Igual falar com criança. Agora eu entendi porque a minha psicóloga não disse que não ia dar certo o meu primeiro. A gente não pode chegar na lata assim, entendeu? Por mais que às vezes você veja o problema na primeira vez, não é assim que funciona. Por quê? A gente, vamos supor que a gente tá... É uma caminhada.
que o psicólogo tá fazendo? O psicólogo tá com a lâmpada. Tá segurando a mão do paciente com a lâmpada assim no caminho. Só que quem decide o rumo pra onde tem que ir é o paciente. O paciente que tá com o mapinha, entendeu? Ele que decide por onde que é pra gente ir, quais caminhos tomar. Então a gente só tá acompanhando e ao mesmo tempo dando umas dicas, né? Tipo assim, olha, talvez, já que tal caminho não deu certo, que tal a gente experimentar tal coisa, né? Pra onde você quer ir agora? Então é bem desse jeito. Imaginei o colchão lidando com isso. Colchão? Não entendi. Explica aí que eu não entendi. Eu tava secando aqui a mesa e meu paninho caiu. Você tem que arrumar um milionário provedor. Manda ele pastar. Ah, tá. Ah, tá, o coach. O coach. Ah, os coach. Os coach é bem. Aí os coach vão falar assim pra você. Ah, mas não importa que ele te traz. Se ele é rico, se ele tá te provendo, você continua com ele. Tem gente que faz isso também, viu? Principalmente esses casamentos aí de gente muito rica, que o pessoal deve casar só por aparência, deve acontecer umas coisas assim. Eu não duvido. Mas, enfim. Arrumar um milionário. Ai, gente. Ai, gente, é cada uma que eu tenho que escutar. A culpa é sua se ele... Exatamente. Vão falar umas dessas. A culpa é sua se ele te trai. Nossa, gente, nossa. É bem complicado, porque eu vejo assim. Isso também eu falo justamente porque, né, na minha visão, mas se o relacionamento não tá bom, termina. Fala pra pessoa, ó, você faz da minha vida um inferno, não te quero mais. É tão simples. Eu falando assim é simples, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Mas a gente tem que ter essa liberdade, porque a vida é nossa, a gente tem que decidir. Se não tá bom, por mais que você amou a pessoa, você tenha boas lembranças com a pessoa, se não tá funcionando, você tem que chegar e falar, olha, não dá mais. A gente chegou num ponto que eu não estou suportando, não tá funcionando, não tá dando certo. E amém. Já ouvi coach próximo falar isso. A pessoa sai de lá direto pro ponto. Exatamente. Exatamente. E é isso que a gente fala. Que a diferença entre psicólogo e coach. A gente tem que ter todo esse cuidado justamente para não piorar mais a situação da pessoa. E às vezes é pessoa que vai chegar... Nossa, eu vou ter que finalizar, porque daqui a pouco o Instagram me corta. É pessoa que vai chegar com crise de depressão, às vezes chega com pensamento suicida, justamente por causa do relacionamento. E aí você vai falar na cara da pessoa, a culpa é tua porque você não se esforçou pro seu relacionamento dar certo. Não tem condições. Não tem condições. Então essa é a diferença essencial. A gente tem ética, né? A gente tem que ter ética. O coach está preocupado com isso aqui, única e exclusivamente. Esse é o ponto, né? Não que eu concorde com a psicologia por amor, né? Porque 5 anos de especialização, tô aqui falando com vocês direto, tô sempre me desafiando, sempre lendo. É supervisão, é curso e é meu trabalho. É muito válido eu cobrar por isso, né? E eu saber quanto vale o meu trabalho. Mas as pessoas muitas vezes deixam a ética de lado, né, em favor do ganho monetário só. E não é assim que funciona, né? Quando a gente lida com pessoas em qualquer tipo de serviço, você tem que ter mais calma, você tem que ser mais brando, porque você não sabe pelo que aquela pessoa tá passando, né? Então a gente tem que sempre ter esse cuidado quando você trabalha com outra pessoa. Depois de 2 lives ele deixa assim mais. Tenho medo aqui dele me cortar. Sim, trabalho é trabalho, mas tem gente que extrapola. Tem gente que extrapola. Mas a questão dos coaches é que eles sabem vender, né? Eles vendem soluções rápidas e fáceis para problemas que você passou a vida inteira cultivando. É bem isso que eu falo, né? Às vezes o pessoal também quer que a terapia seja muito rápida, mas como é que eu vou tratar rápido um negócio que você tá arrastando, às vezes, desde a primeira infância, desde a adolescência,
desde antes de você saber nomear o que é aquele problema. Então é um negócio bem complicado, né? Não tem como a gente resolver certas coisas rápido, né? É a mesma coisa quando a gente fala sobre emagrecimento, que mais? Sobre, às vezes, problema financeiro, ganhar dinheiro, né? São coisas que vão demandar tempo, vão demandar sacrifício, você vai ter que abrir mão de certas coisas. E com a psicoterapia é a mesma coisa, você vai ter que, às vezes, abrir mão de um conforto, de um pensamento confortável, de uma situação confortável, para se pôr no desconforto, para depois a situação melhorar de vez, né? Você não ter mais aquele problema. Eu tô amando o desafio de 21 dias, tá sendo um desafio mesmo. O de hoje pegou todo mundo. O de hoje pegou todo mundo na lata. Eu tenho até que responder as meninas que já responderam ali no grupo. Mas o desafio também tá sendo muito bom, as meninas estão interagindo muito. E eu tô super feliz por ter esse tempo com elas, né? Tá sendo realmente, assim, muito produtivo. Eu tô realmente vendo que elas estão realmente engajadas e estão realmente dispostas a plantar essa sementinha da mudança, né? Já vou fazer o de hoje. Vou esperar você responder lá também. E se eu não conseguir responder hoje, amanhã eu respondo. Amanhã eu tenho atendimento. Mas depois ali de um certo horário eu já... Quer dizer, tem que mandar a próxima atividade, né? E aí tem que responder vocês. Meu Deus, tá bem corrido. Tá bem corrido, mas eu tô adorando. Realmente tá sendo muito gratificante poder fazer isso e poder ver como vocês estão caminhando, né? Então eu acho que eu já vou finalizar. Então fica a minha recomendação pra vocês, ela é o diabo. Realmente vocês vão sentir o glow up, né? Como esse glow up faz a diferença. Amei a live. Obrigada. Também a questão da Mary Fisher, né? Como viver num mundo de fantasias não resolve muita coisa, porque uma hora a realidade vai dar um tapa na tua cara. E a realidade pra ela foi o Bob. Ele também, né, nos ensina a não mexer com coisa errada, porque se você mexe com coisa errada, uma hora ou outra tua casa cai. Eu não acredito nessa de que eu vou viver lindo, maravilhoso, roubando, fraudando, fazendo coisa ilegal. Uma hora a casa cai. Uma hora alguma ponta solta e uma hora ou outra alguém te pega. Então, por via das dúvidas, eu prefiro deitar a minha cabeça pobre, mas limpa, né? Sem peso na consciência no travesseiro à noite e dormir. Então fica a minha recomendação para vocês. Obrigada para todo mundo que me acompanhou até aqui, né? Eu vou deixar a live no YouTube. Para quem quiser assistir as outras, né? Tá tudo no YouTube. Eu tô postando elas devagar, porque eu salvo elas no celular. Aí eu dou uma cortada para poder postar aqui alguns recortes. Até falei sobre assuntos muito pertinentes aqui. E aí eu tenho que tirar elas do celular, passar pro computador. Enfim, todo um rolê pra não sobrecarregar meu celular aqui, até porque ele é meu instrumento de trabalho, né? Não tem como eu ficar pesando muito ele. Então é isso, obrigada por terem me acompanhado e até a próxima live.